Olá, irmãos e irmãs, é com grande alegria que meditamos novamente a palavra de Deus nesse dia, nesta quinta-feira, dia em que nós celebramos a conversão de São Paulo. Como é bonito viver também a nossa conversão diária e o nosso coração sempre mais estar voltado para o Cristo, que é a razão da nossa vida. Assim como o próprio apóstolo fala, viver para mim é Cristo. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, você que reza e medita a palavra por meio do Facebook, WhatsApp, por meio do YouTube, você que é um dos colaboradores para que a mensagem diária do Cristo, através do Evangelho, chegue a tantos e tantos corações, a tantas e tantas famílias. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos meditar juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20. O texto diz assim: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para este personagem, o apóstolo Paulo, nós lembramos a sua história. Sabemos que de perseguidor de cristãos ele se torna um dos maiores cristãos, ou seja, também se torna um perseguido. Quando o apóstolo Paulo dá o seu sim a Jesus, ele passa dessa condição de alguém que quer destruir a mensagem do Cristo para alguém que quer construir, para alguém que quer fazer com que o reino de Deus de fato aconteça. Ele era um grande líder durante toda a sua vida, mesmo no período em que era um perseguidor de cristãos, era um líder de um grupo e aí sim incentivava para que cristãos fossem apedrejados. No caminho de Damasco, ele tem esta visão do Cristo e o Cristo que dirige a sua palavra, dizendo a ele: por que me persegues? Veja que essa é uma palavra também importante para nós, diante do contexto em que nós vivemos. Diante da realidade em que cada um se encontra, nós poderíamos também fazer esse encontro com o Cristo e, ao mesmo tempo, abrir os nossos ouvidos e tentar ouvir aquilo que Ele teria a nos dizer. Muitas vezes temos coisas a falar para o Cristo e poucas vezes abrir os ouvidos para escutar o seu ensinamento. Será que aquilo que nós estamos fazendo contenta aquilo que o Cristo tem como um projeto de Deus para cada um de nós? Será que as nossas atitudes correspondem àquilo que nós dizemos quando dizemos que amamos a Deus? Então é um contexto sempre de conversão. Todos os dias temos os nossos momentos em que nós precisamos buscar a conversão. Não é simplesmente num contexto geral, também, mas não só. Nós precisamos da conversão diária e a conversão das pequenas coisas. Precisamos readaptar muitas coisinhas da nossa vida, muitos detalhes da nossa vida, para que elas estejam mais perto do Cristo, para que a nossa casa esteja mais perto do Cristo, para que os nossos trabalhos estejam mais perto do Cristo. Então é um contexto. E neste contexto, nós vamos viver coisas bonitas de conversão. Em outros dias, no mesmo contexto, nós vamos acabar nos afastando das coisas do Cristo. Então, é uma observância, e é uma observância diária. Que Deus possa hoje nos ajudar, possa hoje
tocar no nosso coração. Esta conversão, ela remete sempre para o momento do nosso batismo, quando nós somos lavados da culpa original, do pecado original, e assim renascemos para uma vida nova com o Cristo, ressuscitamos com Ele. É assim que Jesus hoje nos fala através desse Evangelho, no dia em que nós celebramos a conversão do apóstolo Paulo. Diz o texto: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Primeiro, é um desinstalar-se, sair da realidade em que vivemos ou fazer um pouquinho mais aquilo que estamos acostumados. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. O anúncio vem por meio da palavra, mas vem por meio da vida, por meio do testemunho, a forma em que nós nos relacionamos com as pessoas. Mas no contexto em que vivia Paulo, nós vemos que é um contexto muito limitado e restrito, mas ele encontra os meios para anunciar a boa nova. Ele anda de barco para todos os lugares para chegar até os povoados. Hoje nós temos muitos recursos, mas nem sempre usamos. Hoje nós temos a capacidade de anunciar a palavra em qualquer lugar e ela ser transmitida pela internet ou pela televisão ou até mesmo pelos nossos aplicativos de celular e chegar quase em tempo remoto na casa, na família, nas pessoas em que a gente ama ou as pessoas que nós temos nos nossos laços de amizade. Veja que nós precisamos evangelizar mais, nós precisamos anunciar mais a palavra, nós precisamos viver esta conversão. Às vezes, nos fechamos no nosso mundo, na nossa realidade e esquecemos que por trás do mundo em que nós vivemos tem muitas outras coisas, muitas outras pessoas que também trabalham para que a gente possa estar bem. Então, que cada um possa fazer a sua parte, cada um possa dar-se para que as coisas possam acontecer, para que o reino de Deus aconteça. No final do texto, diz que eles partiram, eles foram, porque eles receberam esse mandado do Cristo. Cristo que nos abençoa, que nos envia, que nos dá capacidade para viver uma nova realidade. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Que Jesus possa hoje também confirmar, ajudar, porque assim como nós vivemos, assim como tantos outros viveram ao longo da história, Jesus vai confirmando e vai manifestando esses sinais que nos acompanham durante toda a nossa vida. Procure compartilhar sempre a palavra, procure evangelizar, porque evangelizar é preciso.